Alô, pessoal! E aí, minha gente, vamos entrando aqui na nossa live. Sou o professor Ricardo de Sá. Nós tínhamos anunciado para vocês que faríamos na nossa live agora sobre a prova lá do TJ do Pará, né? Tô vendo aqui o pessoal se movimentando, se emocionando. Deixa eu acender aqui a luz porque eu tô saindo do SESI. Atrasei um pouquinho a nossa live porque eu estava saindo aqui das nossas gravações. Estava gravando para o concurso do Ministério Público do Trabalho. Alô, Lídia Avelino. Eita, gente, já tá entrando gente. Eu tô ficando famoso aqui, viu? Tiago Araújo, Cíntia Rolim, Felipe, Bárbara Garcia, Isabelle Pinheiro, Joselito Menezes, Samuel Bel Júnior, acho que é Samuel Bel Júnior, Bruno Salvador, Artefacto, Dan Castro 82, Amanda. Vou ser aprovada em 2020, isso aí. Faço muito gosto de ser aprovada. Lígia foi minha aluna na graduação. Tudo bom, Lígia? Prazer ver você por aqui, hein? Boa noite, um abraço para você. Diego Moraes, tá entrando aqui. Ricardo, é isso aí, tô gostando de ver. Agora o pessoal tá animado. Claudinei, Darlan. E aí, pessoal, quem de vocês fez a prova lá do TJ Pará? Prova discursiva agora, esse fim de semana. Alguém fez aí? Dá uma lua aí. Quem foi que fez? Quem foi que submeteu ao concurso do TJ do Pará esse fim de semana? Bruno, você fez aí? Bruno, deu legal para me cumprimentar ou você fez a prova? E aí? Quem foi que fez? NSOJ, Marchal, sei lá, Marchão. Ninguém fez a prova do Pará? Agora, finalmente, um futuro colega de toga aí. Diego Moraes, e aí, meu irmão? Como é que foi a prova? O que é que achou? Deixa eu fixar aqui. Beleza, Bruno. Beleza. Deixa eu fixar aqui nossa câmera para poder ir acompanhando vocês, tá? Assim vai agora. Opa. Deixa eu ver aqui o melhor ângulo. Essa bendita dessa câmera. Pera aí. Deixa eu achar o suporte aqui. Opa. Tem efeito do ar, pera aí. Pronto, vamos lá, vamos começar. Vê aí, pessoal. Eu, de maneira geral, fiquei bastante animado, certo? Com a prova do TJ do Pará, fiquei muito feliz. Aqui só quem fez a prova foi o CM Marchal, não sei. O que é que você achou, Marchal? O que é que você achou da prova lá? Diego Moraes fez também, né? Olha, eu de uma maneira geral fiquei muito animado. Foi uma prova leal, sobretudo. Uma prova que não teve aquela intenção de cavilosa, né? De assim, pegar o aluno, o candidato de surpresa, de pegadinha, nada. Aqui no Advero nós tivemos
uma turma, né, de rodada de simulados. Foi muito bacana, muito legal. Uma turma bem engajada, né? Nós tivemos, além da atuação minha e de mais outros 2 colegas juízes, a professora Bruna e o professor Rodrigo, salvo engano. A professora Bruna é juíza lá no TJ do Ceará, eu sou juiz aqui no TJ de Pernambuco, e o nosso outro colega eu esqueci de onde ele é, me desculpa, amigo. Nós tivemos aqui um serviço bastante interessante, né? Dividimos as nossas tarefas, eu fiquei encarregado da prova discursiva, das questões, Bruna ficou com a sentença criminal e o colega ficou com a sentença civil. Além disso, pessoal, nós tivemos um suporte muito próximo e muito competente do nosso setor de inteligência. O setor de inteligência tanto fez as suas pesquisas autônomas, né, e submeteu a gente para que a gente apreciasse o material, se estava de acordo, né, se tinha algum erro, se tinha algum reparo a fazer, alguma complementação. Então eu reputo que os meninos saíram bem preparados, porque um curso desse, veja, um curso de segunda fase específico, de mentoria, é voltado a ensinar você as habilidades e competências que se exigem numa prova, né? Você não vai ali dar aula teórica, não tinha condição de, num intervalo, esse curso começou em janeiro, praticamente 2 meses nós tivemos com a nossa turma aí que fez a segunda fase, né? Não tem condição de, num intervalo tão curto desse, você dar aula teórica. E, aliás, pressupõe-se que a teoria já é bem familiar ao candidato, tanto que ele passou por Primeiro, ele foi aprovado, né? Foi aprovado, teve um número de acerto bastante para não ser eliminado. E segundo, além de aprovado, ele esteve entre as melhores notas, né? Porque vocês sabem que existe um ponto de corte alto, inclusive, na primeira fase. Então, a teoria a gente pressupõe que você já está tinindo. E nós fizemos algumas apostas, né, em cima da pesquisa da banca, né, do setor de inteligência, e das nossas próprias pesquisas. Nós fizemos algumas apostas. Nós apostamos forte em controle de constitucionalidade, e acabou que se cobrou, né, controle de constitucionalidade de uma lei municipal, das questões discursivas. Eu sempre aposto muito forte, que eu também sou professor de Direito Constitucional aqui no CERS. Eu sempre aposto muito na parte de Direitos Sociais, em Direito à Educação, e particularmente eu sempre falo em 2 aspectos dentro de educação, que são o ensino religioso e a gratuidade do ensino. Exatamente sobre gratuidade de ensino foi que se perguntou lá na prova discursiva. E aí o que é que a gente teve? Uma questão que perguntava sobre a mensalidade de pós-graduações, das pós-graduações. Como é que se comportava esse direito à gratuidade no caso de pós-graduações de universidades públicas, né? Aí você precisaria fazer uma introdução sobre o direito fundamental à gratuidade do serviço público de educação, que se encontra lá no artigo 205 da Constituição. Mencionar que esse direito à gratuidade, inclusive, conforme súmula vinculante 12 do STF, é estendido à taxa de matrícula, né? A taxa de matrícula. Mas que, em se tratando de pós-graduação, o STF tem um julgado bem emblemático, lá de 2017, mais ou menos, em que ele faz a diferenciação. Olha, é preciso a gente distinguir que tipo de pós-graduação está tratando. É pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado? Ou é pós-graduação lato sensu, que é a famosa especialização? E a questão de vocês tratava especificamente da pós-graduação lato sensu. O que é que o STF tem pensado sobre a especialização, sobre a pós-lato sensu? O STF tem tratado a pós-lato sensu como um curso de caráter predominantemente extensivo, extensional. Então, enquanto na pós estrito sensu, mestrado e doutorado,
prevalecem os caracteres do ensino e da pesquisa. Na pós-graduação lato sensu, que é a especialização, prevalece o caráter de atividade de extensão. Por isso, o Supremo passou a entender pela viabilidade da cobrança. Então, se você tivesse com uma base interessante, acompanhando bem a evolução da jurisprudência, você faria tranquilo essa questão. E se tivesse sido meus alunos, né? Né, isso aí é um ponto que eu trato sempre com muito carinho, né? Com muito vagar, essa questão da gratuidade do ensino público. Caíram duas questões, na verdade, sobre direito constitucional. Esta e outra sobre controle de constitucionalidade de uma lei municipal. Aí se perguntava sobre... Na verdade, não era só sobre controle de constitucionalidade, é bem da verdade. Era controle de constitucionalidade junto com competência na organização do Estado. Uma lei municipal que tratava sobre a queima de cana-de-açúcar, não é? E se perguntava, aliás, na hipótese posta no enunciado, uma determinada associação ingressava com ação civil pública rogando a declaração de inconstitucionalidade daquela norma. E aí você precisaria atinar para o fato de que o enunciado disse categoricamente: olha, a ACP, a ação civil pública, foi proposta para a declaração de inconstitucionalidade. Não foi para combater um ato administrativo que tinha se fundamentado naquela lei, não. Foi para declarar a inconstitucionalidade. Ou seja, na prática, estava-se a manejar uma ação civil pública como sucedâneo de ADIM. Ou seja, estava-se lançando mão da ACP para fazer controle concentrado de constitucionalidade. Vejam, aqui você precisa ter uma exata noção do controle pela via principal, né, que é abstrata, e pela via incidental, que é concreta, difusa. Eu posso pedir controle de constitucionalidade, eu posso, na verdade, exercer controle de constitucionalidade numa ACP, posso, desde que esse controle seja o controle difuso, seja o controle concreto, incidental. O que eu não posso fazer é exatamente o que estava no enunciado. Eu não posso pleitear a declaração de inconstitucionalidade como pedido principal da ação. E era exatamente disso que se tratava. Então, era dessa linha aí a resposta, tá certo? Também se perguntava se o município poderia legislar em matéria de direito ambiental. O que é preciso que você atine, porque de fato o município não entra no artigo 24 da Constituição, naquele rol das competências concorrentes. Apesar disso, o Supremo já decidiu que o município pode legislar em caráter suplementar, né, para tratar de assuntos de interesse local dentro de matérias que sejam da competência federal e estadual, competência corrente. E especificamente o caso que o Supremo decidiu foi justamente meio ambiente. Então, legislar sobre proteção ambiental é competência concorrente, o município não entra. Mas o município pode legislar em caráter suplementar, né, para tratar de assuntos específicos, né, de especificidades locais, segundo esse entendimento jurisprudencial. Caiu uma questão de direito administrativo, que era uma verdadeira barbada, sobre a jurisprudência em torno da possibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar, baseado em denúncia anônima. Também era um assunto bem esperado. E a outra questão foi agora me deu um branco. Foi responsabilidade civil, né? Também está dentro da nossa expectativa. Então, de uma maneira geral, nós tanto desenvolvemos com os... Desculpa, outra questão foi de humanística, né? Que toda prova discursiva tem. E os alunos deram uma certa sorte, né? Geralmente o aluno não gosta de fazer prova
de humanística, como se tem chamado pelo CNJ, quando se pergunta sobre filosofia, enfim, sobre as humanidades, né? Filosofia, sociologia, antropologia, e calhou de cair uma questão sobre os princípios da magistratura, e exatamente sobre a imparcialidade, a garantia de imparcialidade, que é a um só tempo reflexo da garantia fundamental do indivíduo em juízo, né? Um reflexo da própria garantia do devido processo legal, mas que também impacta na atuação do magistrado. Ele perguntava sobre a dimensão objetiva e subjetiva da imparcialidade, né? Perguntava-se sobre a diferença entre imparcialidade e neutralidade, na perspectiva de que o juiz não é obrigado a ser neutro, porque o próprio ordenamento jurídico tem os seus valores, e o juiz precisa estar comprometido com esses valores de dignidade humana, de justiça social, etc. Certo? Então, eu fiquei bastante animado. Inclusive, essa foi uma das apostas nossas. Nos nossos simulados, eu coloquei uma questão em que eu não falava da imparcialidade, mas falava da independência dos magistrados, e disse aos colegas, os meninos, na véspera da prova, que era uma aposta forte minha. Eu estava apostando ou num texto de sociologia jurídica, ou numa questão sobre direitos da magistratura, né? O estatuto da magistratura, sobre o princípio da magistratura, enfim, matéria mais positivada, que eles teriam mais familiaridade com o tema. Então, de uma maneira geral, eu acredito que os meninos vão ter um bom resultado, e acredito que os candidatos também, o que nos leva a outro problema, né? Não vai cair, a não ser que o corretor seja muito rigoroso no exame das provas, na análise das provas, a tendência é que passem muitos candidatos ainda para a próxima fase, né? No caso, para a correção da sentença. Porque a prova discursiva, vocês que estão mais familiarizados aí com os concursos da magistratura, vocês sabem que a prova discursiva é uma fase só, é a segunda fase, mas que a correção é fracionada, né? Primeiro se corrige a prova discursiva, a prova das questões, e aqueles candidatos que venham a ser mais pontuados, né, que venham a ser mais aquinhoados, né, que tenham melhor pontuação e passe do ponto e corte, é verdade, só eles é que podem ter as suas sentenças corrigidas, certo? E aí, com a prova que tende a ter muita aprovação, o dado ruim para aqueles que forem aprovados é que eles ainda vão com muita concorrência para a prova de sentença. E se essa tendência se mantiver também na prova de sentença, isso vai ocasionar o quê? Uma prova oral mais rigorosa, né? com mais corte. E aí a gente não pode sossegar, né? Não pode sossegar até o último segundo. Quando passa pouco candidato para a última fase, que é a fase de prova oral, a tendência é que haja, digamos, um rigor mais frouxo, né? Um rigor mais leve, mais mitigado, né? Vamos utilizar uma palavra mais suave. Um rigor mitigado por parte dos examinadores, né? Eles vão dourar mais a pílula, né? Vão tirar mais tirar mais o peso da caneta na hora de pontuar vocês, né? Quem me falou que fez a prova foi o Marchal, né? Marcal, não sei como se pronuncia, e o Diego, né? O que é que vocês acharam aí da prova? Foi isso mesmo que vocês estavam esperando? Vocês estavam com essa expectativa de tema? Vocês acharam, viram que já saiu o padrão de respostas, né? Estão otimistas aí para o resultado? O que vocês estão achando? E aí, pessoal que fez a prova, manda aí um alô. O que é que vocês estão achando da prova? O que é que vocês esperam? O que é que vocês... não sei se vocês já viram o padrão de resposta, né? Se tiverem visto, estão otimistas, o que é que vocês estão pensando aí?
povo tá muito calado, viu? Tô achando que vocês estão conferindo agora o gabarito. Mas veja, pessoal, eu tô muito feliz, tô contente de verdade. A gente, quando coloca nosso nome nos projetos, a gente empenha, na verdade, toda a nossa credibilidade, né? Toda a nossa reputação, toda a nossa carreira, né? Cada nova turma dessa que vai se formando é um investimento do nosso nome, do nosso sangue. E ter acompanhado, cotejando a prova com as diretrizes, né? Com os contornos da aula, eu fico realmente muito aliviado, né? Muito aliviado e muito otimista pro que virá, né? Porque, sobretudo, o menino está me devendo aí um choppzão, né? Me devendo chopp, churrasco aí da aprovação. Faz mal não. Pagando também a passagem pro Pará, eu vou lá para usufruir desses benefícios, né? Mas aí, pessoal, não tem ninguém. O pessoal que fez a prova tá todo calado aí, cara. Todo mundo acabrunhado. O que que houve, hein? Não tão chegaram a ver não o padrão de respostas? Ou parece que o pessoal tá na moita, não sei. Às vezes tá com vergonha de conversar. Diga aí, pessoal. Se você tiver errado alguma coisa, também não é motivo para desespero, não. O espelho de prova da CESP é um espelho bem mais complexo, né? Então, acaba que, como eles colocam muito critério de pontuação, um erro eventual não vai te tirar, não vai te colocar fora do certame, não. Fica tranquilo, tá certo? Vocês estão conseguindo me escutar aí, me assistir? Que aqui a conexão tá meio travada, hein? Estão conseguindo aí me ver? Estão conseguindo me escutar? Deixa eu reiniciar aqui para ver se melhora a qualidade da conexão.